Eu vou pedir, então, à nossa irmã Marisa, que faça a gentileza de ler essa página inicial, preparatória, dos nossos trabalhos. Boa tarde. Para ser mais precisas, nós temos 61 crianças ainda sem padrinho, tá? Nós já estamos há um mês do dia da nossa festinha, então ainda tem 61 crianças dependendo de padrinhos, tá? Quem puder entrar lá e nos ajudar, tá? Seria importante. Ante o Cristo Consolador, do livro Escrutínio de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre, acordado em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Provarás a sobrevivência da alma, além da morte, através de testemunhos insofismáveis da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço se não auxiliais o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? Movimentarás equações filosóficas anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação, contudo que adiantarão teus acertos se não ofereceres ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior. Aproveitarás a oportunidade distribuindo ideias novas e novas convicções entre os homens sedentos de esperanças por intermédio da argumentação irretorquível. No entanto, de que te servirá o interesse fortuito nas revelações graciosas, se não despertas a noção de responsabilidade naqueles que te observam e ouvem? Realizarás as melhores demonstrações científicas positivando a vida consciente em outros mundos e em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento se te não dispões a ajudar o pedaço de chão em que nascestes, contribuindo de algum modo na construção da terra melhor? É por isso que, quase sempre, espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Não se entrelaçariam dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase inoperante. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Espíritos desencarnados e encarnados, todos nos achamos em degraus diferentes da escala evolutiva. Sem Jesus, estaríamos confinados à sombra de nós mesmos, e sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, com todas as pompas de nossa fenomenologia convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos. É isso aí, amor, caridade é o caminho para que a gente consiga evoluir, né? Bom estudo para nós. Bem, meus irmãos, que página bonita essa, né? Não faz um mês, eu estava conversando com um amigo aqui na nossa casa e tinha um assunto que estava movimentando muito os jornais, os telejornais, né, sobre um determinado assassinato cruel. E ele estava dizendo, pois é, como é que nós vamos nos posicionar quanto a isso? Poxa, eu estou achando que os espíritos também estão um pouco passando a mão. Poxa, a gente também não pode ser assim tão bonzinho. Poxa, olha só o que aconteceu. Eu falei para ele, meu irmão, você não pode esquecer
que nós somos cristãos. Não há como entender o Espiritismo sem a mensagem do Cristo incrustada nele. Ou seja, então, se nós tivermos alguma dúvida sobre como fazermos, como procedermos, nós devemos fazer a seguinte pergunta: como Jesus agiria nesse caso? A resposta vai vir. Então, nós não podemos dissociar. Não existe espiritismo e a mensagem do Cristo. Não. A gente só pode entender espiritismo com a mensagem do Cristo, vivida por nós, intensamente, necessariamente. Essa mensagem de Emmanuel, como sempre, Emmanuel é super sintético, sintetiza em poucas palavras uma mensagem que daria para escrever uma obra enorme. Mas, meus irmãos, nós vamos continuar o estudo dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo ano, né, nós começamos, terminamos, recomeçamos, né, e estamos sempre descobrindo coisas novas. Sabem por quê? Esse é o oráculo que nós temos. Aqui está o local onde nós vamos fazer a pergunta: como Jesus faria se estivesse no meu lugar? Esse livrinho é o livrinho de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Devemos tê-lo sempre conosco. Devemos criar o hábito de tê-lo ao nosso lado antes de dormir. Fazermos uma leitura de uma página antes de deixarmos o sono nos pegar, porque isso vai nos trazer um grande conforto para os problemas do dia a dia, muita orientação de como procedermos, e vai nos abrir os canais da mente para que, no momento de desprendimento semiparcial do sono, nós possamos encontrar com aqueles na espiritualidade que muito irão nos auxiliar, porque nos preparamos antes para esse momento tão importante que é o momento do sono. Mas então nós estamos recomeçando, estamos na introdução, não é? Que é também normalmente se busca pular a introdução de uma obra, mas a introdução das obras, elas são muito importantes, as introduções, e a nossa obra não poderia ser diferente. Então nós vamos tratar dos itens 8 a 21, né, que trata de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e, obviamente, do Espiritismo. Né? Alguns podem achar, mas não dá para querer achar que outros vieram antes de Cristo. Seria uma verdadeira profanação. Não. As grandes verdades sempre tiveram os seus precursores ao longo do tempo, que foram preparando a humanidade para recebê-las na sua completude. Assim nós tivemos Rama, Krishna, Buda, Pitágoras e tivemos Sócrates, que é o ponto que nós vamos trabalhar. Sócrates foi tão importante como precursor das mensagens de Cristo que na filosofia se procura classificar aqueles filósofos, como Heráclito e tantos outros, que vieram antes dele, inclusive Pitágoras, como pré-socráticos, e os demais como pós-socráticos. Então vejam como ele é um marco, ele é um divisor de águas. Tá? E nós vamos descobrir por que essa importância de Sócrates e de Platão, que está mencionado aqui. Então, antes, seria bom voltar um pouquinho, né, na nossa obra, que é o início do item 4, né, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã. Nós vamos começar no item 8. Então, já tivemos 7 itens trabalhados aqui, estudados. Mas antes desses 7 itens, eles tiveram uma introdução. Então, do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ele na dessa seita, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. Realmente, Jesus ele transitou durante um período da vida dele com os essênios, um povo bastante evoluído,
um povo que tinha muitos conhecimentos esotéricos e exotéricos, né? E alguns atribuem que Jesus teria, então, conseguido todo o seu conhecimento com eles. Não é verdade. Jesus é um espírito crístico. Ele, quando chegou aqui, ele já tinha precedido o nosso sistema solar. Ele trabalhou na construção do nosso sistema solar, junto com outras entidades crísticas. Então, ele não aprendeu com os essênios. Provavelmente, ele esteve com os essênios para ensinar e aprimorar um pouco mais aquele povo que já tinha um pouco mais de conhecimento. Então, as grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Foi como eu falei, Buda, Krishna, Rama, Pitágoras, eles trouxeram já um embrião daquilo que Jesus iria nos trazer. E Sócrates, em 399 a.C. até 470 a.C., ele nos trouxe, então, talvez a melhor e mais organizada ideia sobre aquilo que Cristo iria nos dizer. Então, Sócrates teve uma particularidade. Nós sabemos que Jesus, ele não escreveu, ele não fez de próprio punho os evangelhos. Ele teve 12 pessoas escolhidas que escreveram sobre o apostolado dele, que escreveram sobre as coisas que ele fez, sobre a mensagem que ele nos trouxe. Então, toda a mensagem dele foi a prática, porque ele praticava e demonstrava tudo que falava, e ele dava a informação oral. Sócrates, semelhantemente a Jesus, também não escreveu os seus ensinamentos, mas ele teve 2 discípulos muito importantes, e o mais importante foi Platão. Platão e Xenofonte foram 2 grandes discípulos de Sócrates. Porém, Platão foi aquele, como eu disse, que mais entendeu e que melhor levou para as pessoas, para os pósteros, como se costuma dizer, para aqueles que posteriormente iriam conhecer aquela mensagem, a melhor qualidade de mensagem de Sócrates. Por isso que Platão está mencionado aqui. Então, como está aqui, ó, Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Ele viveu numa época em Atenas, era um apogeu de Atenas, e havia muito isso, havia uma prevalência das formas, dos rituais, e Sócrates sempre se colocou contra isso. Haviam diversos deuses, Sócrates sempre se colocou contra isso. Então, e ele tinha uma forma muito peculiar, nós vamos ver, de transmitir os conhecimentos dele, de tentar mostrar para as pessoas algumas coisas. Primeiro, que elas não sabiam tudo o que achavam que sabiam. E segundo, que na grande maioria das vezes aquilo que elas tinham absoluta certeza estava errado. Ou que elas não tinham, na verdade, toda aquela certeza que achavam que tinham. E ele trabalhava essas ideias através de uma determinada prática, que era de conversa. Por isso que veio o termo dialética, diálogo. Ele fazia constantes diálogos. E ele estimulava muito a juventude. Porque como ele era um homem de diálogo, ele não impunha a ideia dele. Pelo contrário, ele sempre que era perguntado, ele fazia perguntas em função daquilo, com o objetivo de quê? De recolher daquele interlocutor a mensagem que aquele interlocutor estava querendo saber. Ele queria mostrar para a pessoa que, olha, você já sabe isso. Por isso que ele dizia que aprender é relembrar. Então ele trabalhava isso com as pessoas e buscava tirar o melhor dessas pessoas, né? Através do diálogo. Então essa prática dele, que era a dialética do diálogo,
também teve um outro nome que nós vamos ver mais à frente aqui, que é a maiêutica, um nome complicado, né? Difícil de falar, mas é exatamente a prática de, através do diálogo, você mostrar para as pessoas as coisas. Ao invés de você impor, né, você dialoga e constrói o conhecimento. Assim trabalhou Sócrates. Essa foi a característica dele. Assim esse homem mudou a sua época. Assim esse homem conseguiu que, na filosofia, todos que o antecederam fossem pré-socráticos. E não eram poucos. E aqueles outros que vieram pós-socráticos. Então, meus irmãos, vem essa frase, que não é minha, mas é de uma obra bem interessante, para quem se interessa por filosofia, que é uma obra sintética, que traz uma visão sobre diversos filósofos, e não podia deixar de ser, esse autor começa com Sócrates. E a primeira coisa que ele nos diz é isso: se a filosofia tem um santo padroeiro, Sócrates é o seu nome. E isso não é pouco. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma tela muito famosa, né, um óleo sobre tela, que está no Museu Metropolitano de Arte, lá em Nova York, que mostra o momento em que Sócrates iria tomar a cicuta. Nós vamos ver mais à frente que, por causa das ideias que ele tinha, pelo combate que ele fazia, uma multiplicidade de deuses, pelas ideias de que nós todos tínhamos um demônio, um daemon, que não era o demônio que a gente entende, era um espírito, um daemon protetor. Então, todas essas coisas mudaram muito a forma como diversos homens encararam Sócrates naquela sociedade ateniense. Ele trouxe a mensagem da reencarnação. Então, como Jesus, ele foi levado a julgamento. E foi uma quantidade muito grande de homens e mulheres que foram julgá-lo. E o que ele precisava era desdizer aquilo que ele havia dito. Não é? E ele não fez isso, porque ele tinha absoluta certeza das suas convicções e que não tinha feito mal a alguém. Então essa tela aqui, ela diz muito, são os discípulos de Sócrates, aqui acompanhando ele. Vários juízes daquela época haviam permitido, inclusive, que Sócrates fugisse. Portas ficariam abertas para que ele saísse. Sócrates estava nessa época com 70 anos. Mas ele não quis isso. Ele entendia que ele não devia dar o mau exemplo, descumprindo a lei. Apesar de saber que aquela lei estava sendo aplicada de forma errada contra ele, ele aceitou. Ele fez a própria defesa no tribunal e já era uma sentença conhecida. Ele foi para o tribunal sabendo o que é que aconteceria. Como Jesus, quando foi conversar com Pilatos, com a Ad Veritas, que ele perguntou o que é a verdade, Jesus já sabia. Ele já sabia o que ia acontecer. Tanto que ele pedia ao Pai, né? Se puderes, afastas de mim esse cálice. Porque ele sabia o que estaria acontecendo. Sócrates sabia também. Então aqui eu trouxe para vocês um dos diálogos, uma forma como ele dialogava. Não é? Ele sempre buscava isso, a parte moral, a essência, a melhor parte das pessoas. E aqui ele estava falando sobre a vida virtuosa. Então vejam aqui um dos seus diálogos. A única vida que vale a pena viver é uma vida virtuosa. Aí um ou outro estaria falando para ele: só posso viver uma vida virtuosa se souber o que é bom e mal. Aí tem uma outra resposta: bom e mal não são relativos, são absolutos, que só podem ser julgados por meio de um processo de questionamento e raciocínio. Dessa forma, a moralidade e o conhecimento estão ligados. Aí vem a consequência. Uma vida inquestionada é uma vida de ignorância, sem moralidade. Essa era sempre uma coisa que ele apresentava para as pessoas. As pessoas não poderiam simplesmente viver, elas tinham que viver consequentemente, buscando saber e reconhecer valores éticos, morais, que justificassem a sua vida. E uma conclusão desse raciocínio dele seria essa: a vida irrefletida
não vale a pena ser vivida. Então, como eu falei, né, a maiêutica, né, que é o método dele, né, que eu já falei sobre isso aqui, perguntas e respostas, construção do conhecimento através de perguntas e respostas. E aqui é um dos casos com Phaedon que ele raciocinando para falar sobre a unicidade de Deus. Ou seja, o Deus é único. Deus, para ser Deus, tem que ser único. Porque se Deus não for único, então você quebra o conceito de Deus. Mas naquela época, naquela Atenas de então, haviam diversos deuses. Então veja esse raciocínio dele, esse método dialético dele. Uma pergunta: você acha que os deuses sabem tudo? Aí veio uma resposta daqueles que acreditavam em vários deuses, né? Sim, porque eles são deuses. E Sócrates estaria fazendo aqui. Alguns deuses discordam dos outros? Aí a pessoa, o interlocutor, sim, claro que sim. Eles estão sempre brigando. Então Sócrates teria argumentado. Então os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo? Aí o interlocutor, imagino que sim. E ele teria respondido. Então alguns deuses podem às vezes estar errados. O interlocutor pode ser. E aí ele conclui com o interlocutor. Então os deuses não podem saber tudo. E claro, se os deuses não podem saber tudo, eles não são deuses. Né? Então essa era a forma dele conduzir e ensinar. Mas isso era extremamente, na época que ele viveu, subversivo. Subvertia, na verdade, aquilo que era do poder, era a forma de governar. Sócrates, agora entrando nos nossos itens, que é o item 8. No item 8 do Evangelho, aqui na introdução, nós temos, se a alma é imaterial, isso aí é palavras de Sócrates, escritas por Platão. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial. Então nós vemos aqui uma clara alusão ao plano espiritual, já naquela época. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua estada. Então vejam como ele aqui já está dizendo que quanto mais materializada a alma, quanto mais próximo de interesses materiais, mais distante nós estamos dos planos que nos levam a Deus. Mais nós ficamos próximos de planos como esse que nós estamos aqui, materiais, plano espiritual mais voltado à matéria, a esse dia a dia. Né? Então, aí Kardec fala aqui em vermelho, Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. Ou seja, maior proximidade da matéria, mais sofrimento, mais distância de Deus. Mais desmaterializado, mais próximo de Deus. Ele também fazia o combate das ideias materialistas, que era a prevalência do ser sobre o ter. E o item 9 nos fala sobre isso. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Então, vejam que sensatez e que antecipação da mensagem de Cristo, da mensagem espírita, né? E Kardec fala aqui, equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral
ulterior, ou seja, posterior, sendo consequentemente um incentivo para o mal. Nesta obra, meus irmãos, muitos talvez não tenham, mas a nossa casa tem uma biblioteca, que é o Céu e o Inferno. É uma obra também muito importante, poucos acabam se atendo à importância dessa obra. Mas no Céu e Inferno ele tem 2 livros aqui dentro, né? Tomo 1, tomo 2. No tomo 1, fala-se da questão das penas eternas, de que há o absurdo que é acreditar-se nas penas eternas, enquanto que no tomo 2, ou no livro 2, fala-se das mensagens daqueles que desencarnaram, onde Kardec analisa a mensagem dos espíritos perversos, criminosos, aqueles medianos e aqueles muito bons, trazendo a mensagem de o que eles encontraram após o passamento. E sobre o passamento, logo no início do tema 2, Kardec começa o capítulo 1, que está até mencionado aqui, com esse tema, passamento, onde os espíritos, e Kardec, que organizou todo o conhecimento, eles falam exatamente destas sensações que os espíritos têm e enfrentam no momento do desencarne, no momento da morte do corpo físico. Ou seja, ele fala sobre como a pessoa muito materializada, como ela fica no momento do seu desencarne, né? A perturbação, o nível de perturbação, aqueles que já estão mais desmaterializados, desligados da matéria. Kardec analisa nesse capítulo 1 que está dito ali, como é que acontece. As mortes súbitas, os acidentes, como é que fica a situação dos espíritos, também o desprendimento que se dá. Então essa obra aqui não é a única que fala sobre isso, mas ela tem um capítulo só sobre o passamento, que é esse momento, né? Meu corpo, meu fluido vital terminou. Meu espírito está preso ainda aqui, se desprendendo. E aí sim, ele analisa todo esse processo de desprendimento e o que acontece nesse processo de desprendimento. Como não é o objetivo aqui de analisarmos o passamento, eu quis trazer para vocês essa obra que vocês podem conseguir na nossa biblioteca, por empréstimo, né? Falar com o nosso irmão Marcelo, que ele deve ter alguns exemplares desta obra. Mesmo que não leiam todas as 2 partes dela, leiam a segunda parte, porque ela é muito interessante. Vamos passar. Essa parte aqui nós já falamos, né? Agora o item 10. O corpo conserva bem impresso, e isso aqui é a mensagem de Sócrates, o corpo conserva bem impresso os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo, com a alma, aqui no caso é carregada de crimes. Vês Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias, e são pessoas que ele lidava, que ele conversava, né? Podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Isso está em Colóquios de Sócrates com seus discípulos, naquele momento em que ele estava próximo de ter que ingerir o veneno feito à base de cicuta, que está naquele quadro que eu mostrei. Esse homem, por ter essas ideias, foi julgado e condenado à morte, né? São ideias que Cristo nos trouxe tempos depois. Ele morreu em 470
antes de Cristo. Então, meus irmãos, vocês podem ver o que ele está falando, o que Kardec fala ao analisar isso aqui, o que Kardec nos orienta. Ele diz aqui, olha, depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na Terra. Não é, e aí diz Kardec, não é inteiramente cristã esta máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Essa, vocês vejam a conexão de Sócrates com Jesus. E quando ele diz lá que o corpo conserva bem impressos os vestígios do cuidado de que foi objeto e dos acidentes que sofreu, dá-se o mesmo com a alma. Ele estava indo muito mais além, porque quando ele diz que a alma não perde nada e o conhecimento fica, e quando ela chega no plano espiritual, ela não se torna boa só porque ela foi para o plano espiritual. Ela leva todas as suas imperfeições, como leva também todas as suas qualidades. Né? E é a alma, né, que é o espírito encarnado, ou seja, quando ela se desprende do corpo, ela é um mero espírito, ela tem um corpo fluídico. E esse corpo fluídico também guarda os efeitos do mal ou do bem que nós tenhamos feito ao nosso corpo material. Ou seja, se eu destruo o meu corpo material com fumo, bebida em excesso, alimentação toda inadequada, o que eu posso esperar? Eu vou estragar o meu corpo, mas não é só a minha matéria que eu vejo. Ou seja, isso tem toda uma repercussão no corpo fluídico que envolve o espírito, que na verdade é um molde desse nosso corpo material aqui. Por isso que, pelos meus atos, pelo uso do meu livre-arbítrio, eu estrago este corpo material, quando eu voltar para um outro corpo, esses estragos aqui foram também para o corpo espiritual, que é o perispírito. E eu trago já problemas na minha próxima encarnação de saúde, decorrentes dos meus atos nefastos em encarnações anteriores. Sócrates também trouxe a mensagem da pluralidade dos mundos habitados. Vejam só, né? Sócrates viveu de 399 a 470 antes de Cristo. E veja uma das mensagens, uma das construções que ele fez. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade é de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer, disse Sócrates, seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer e vós para viverdes. Isso ele disse aos juízes dele, quando ele percebeu, naquele julgamento, né, o que é que iria, qual seria a sentença a ser prolatada. Então ele já tinha consciência da morte. Então ele mostrou para eles o seguinte: olha, vocês não se preocupem porque eu não estou preocupado, porque eu acredito no plano espiritual, eu acredito na sobrevivência num outro nível de materialidade que é o plano espiritual. Então, diz Kardec, segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção,
nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então vejam como ele se antecipou, né? A mensagem sobre a pluralidade. Pluralidade dos mundos habitados, você escreveu aí, sim, porque ele percebeu já naquela época, ele já trazia isso com ele, porque ele era um espírito muito evoluído, que em função da materialidade maior ou menor das almas, elas iriam para planos diferentes, ou seja, elas iriam para mundos diferentes. Como nós hoje sabemos, o Espiritismo nos esclarece sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Aí diz-nos Kardec, houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, né, e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Ou seja, dada a confluência do que Jesus, o Cristo, nos trouxe, e o que ele, 470 anos antes de Cristo, já falava. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem depois ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem, mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que finalmente podem dar-se, façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Emmanuel, que escreveu pela pena de Chico Xavier, aquela mensagem que nós lemos na abertura, ele escreveu uma obra também muito interessante, que temos na nossa biblioteca. Quem desejar não precisa gastar dinheiro, assim, R$3 por quinzena, então é módico, né? Que se chama A Caminho da Luz. Então, nessa obra Caminho da Luz, Emmanuel tem uma parte em que ele fala sobre a Grécia e sobre a importância de Sócrates e os seus discípulos. Eu não vou ler aqui para não ficar um pouco enfadonho, mas eu não podia deixar de falar para vocês dessa obra, A Caminho da Luz, de Emmanuel, uma obra psicografada por Chico Xavier, e que nesta obra, Emmanuel nos faz uma passagem, um rápido flash de como se constituiu a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, o nosso sistema solar, o nosso planeta, né? E como Jesus, o Cristo, atuou naquele momento, lá atrás, quando o Sol era uma massa ígnea apenas, e havia várias massas ígneas rodando, girando em torno dele numa órbita elíptica. E Jesus organizou tudo, organizou os materiais. Claro, ele era o grande construtor sideral, junto com outros espíritos crísticos. E ele era apoiado, secundado por diversos espíritos de luz, que atuavam nessa preparação do nosso planeta e dos diversos outros planetas do nosso sistema solar, para receberem aqui espíritos que estariam vindo de outras constelações, que não estavam adaptados moralmente e que precisavam, então, através de voltar um pouquinho, né, a viver numa sociedade um pouco menos desenvolvida, eles teriam que aprender com povos menos desenvolvidos, né, os aspectos morais que eles não tinham dado atenção. E eu estou falando dos exilados de Capela, mas não vamos entrar nessa particularidade. Quem ler esta obra vai entender e vai ganhar muito. E aí, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso oráculo. Por que eu digo que o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso oráculo? O oráculo é um lugar que, pela mitologia, né,
pelo conhecimento mitológico, você tem lá as pitonisas, você tem aqueles que respondem perguntas. Não é? Ou seja, seriam aqueles que seriam médiuns do passado, que nem saberiam usar esse termo médium, mas que tinham mediunidade e, de alguma forma, tinham alguns efeitos ali, tinham algumas condições de percepção extrasensorial e buscavam responder às pessoas que procuravam o oráculo. Né? Por isso que eu digo que é um oráculo. Ou seja, nós não precisamos procurar nenhuma pitonisa. Nós temos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele livro que vai responder e vai ser o lenitivo para as nossas dores, para o nosso sofrimento, que não é pouca coisa. Por falar nisso, em oráculo, na época de Sócrates, uma pessoa, uma daquelas que talvez tenham participado do julgamento dele, foi procurar o oráculo de Delfos, que era o oráculo naquela época mais famoso em Atenas. E aí procurou a pitonisa e perguntou: há alguém na Grécia, alguém em Atenas, com maior conhecimento do que Sócrates? Porque Sócrates estava incomodando muito, como eu falei. Então procurava-se de toda maneira encontrar algum defeito, algo que não fosse bom, algo que contradissesse aquilo que todos estavam olhando nele. E a pitonisa disse: não, Sócrates, não há ninguém mais inteligente ou com maior conhecimento do que Sócrates. Isso aí deve ter pesado contra Sócrates também, porque era tudo que eles não queriam. Ou seja, eles queriam encontrar defeitos e não encontravam. Então, acabaram depois vendo que, bom, se você disse que só tem um Deus, não tem uma pluralidade de Deus, então você é um subversivo, vou te julgar. Ele fazia com que os jovens pensassem, que os jovens não aceitassem uma verdade imposta, sem antes passarem pelo raciocínio. E isso era um crime naquela época. Era preciso aceitar sem discutir. Então ele quebrou muitos paradigmas. Isso custou a vida dele, né? A vida daquele corpo carnal. Questão 12, questão não. O item 12 da introdução que a gente está trabalhando. Nunca se deve retribuir com outra injustiça, com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Parece que é Jesus falando para nós. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Aí diz Kardec: não está aí o princípio da caridade, ou de caridade, que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? Ou seja, então, nesses itens de 1 a 21, e nós estamos no 8 a 21, Kardec trouxe para nós essas reflexões sobre essa mensagem, sobre as mensagens de Sócrates. Como esse filósofo foi importante, como ele preparou o terreno para Jesus, que estava por chegar. Ele foi muito importante. Como foi importante Buda, como foi importante Krishna, como foi importante Rama, que trouxeram mensagens muito parecidas com aquela que Jesus nos trouxe, em épocas diferentes, lugares diferentes. Né? Aquilo era importante. O homem precisava ir sabendo dessas coisas. Porque luz forte demais, meus irmãos, ofusca os olhos. Então é por isso que essa verdade ela vai sendo trazida aos poucos. É pelos frutos, é o item 13, disse Sócrates, né? Ensinou Sócrates, é pelos frutos que se conhece a árvore. Veja só, parece Jesus, parece uma parábola. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. E diz Kardec, esta máxima pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida
textualmente no Evangelho. Sócrates falou muito também sobre a riqueza. Sócrates, ele era chamado, inclusive, de andarilho, maltrapilho. Ele não era um homem dado a se vestir com apuro, entendeu? Ele era um homem, um cidadão do povo, um homem muito comum, um homem que, se nós víssemos, pareceria, assim, sei lá, um operário muito pobre, entendeu? Uma pessoa de pouquíssimos recursos financeiros, e ele era, porque ele não dava importância para os aspectos financeiros, diferente de Platão, que era um discípulo dele, foi o principal discípulo dele, foi quem, na verdade, escreveu a mensagem dele e permitiu que nós hoje pudéssemos estar falando dessas mensagens, como os 12 apóstolos escreveram a mensagem de Cristo, de Jesus, né? Platão não, ele era de uma família rica. Platão, ele pertencia a uma família que chegou a fazer parte dos 30 tiranos de Atenas, após a guerra Atenas-Esparta. Então houve um governo lá de 30 famílias que verdadeiramente eram chamados de 30 tiranos de Atenas. Só que Platão, ele não era isso, ele não era político. A família queria que Platão fosse político. Platão não queria nada com a política. Platão queria com a filosofia. E quando ele soube de Sócrates, ele grudou em Sócrates. Porque ele viu que aquele homem, sim, preenchia a vida dele, trazia a mensagem que ele precisava. E Platão era um homem já com muito conhecimento, porque ele tinha muitas posses e ele viajou muito. Ele conheceu os egípcios, conheceu os essênios, ele bebeu muita informação em povos que já tinham muito conhecimento transcendental. Mas quando ele conheceu Sócrates, ele parou e viu que aquele era o porto onde ele tinha que ficar. Então, ele sim, ele tinha condições financeiras e foi isso que permitiu que ele continuasse esse conhecimento que Sócrates entregou para ele e para tantos outros da época dele que conversavam com ele. Porque todo conhecimento, como eu disse, era construído pela conversa, pelo diálogo. Sócrates não empurrava conhecimento, ele não empurrava verdades. Ele fazia as pessoas chegarem junto a ele com a verdade. Ele era o primeiro a dizer: eu sou o mais sábio dos sábios porque eu sei que não sei nada. Né? Então essa era a frase famosa de Sócrates. Então, no item 14, fala que a riqueza é um grande perigo, já dizia Sócrates naquela época. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu, ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que lhe pertence. Né? Então, no Livro dos Espíritos, nós temos essas perguntas que eu mencionei aqui. Eu não vou lê-las para não ficar enfadonho, mas eu trouxe como uma referência para quem desejar ler um pouquinho sobre as provas da riqueza e da miséria. Então nós temos isso no Livro dos Espíritos, que é também um livro básico para nós, né? Fundamental para nós espíritas. Precisamos conhecê-lo. Então, riqueza é um grande perigo para quem não sabe trabalhá-la. Né? É uma das provas mais difíceis. Mais difícil, talvez, arrisco dizer, do que a miséria, do que a pobreza extrema. Nesse livro que eu falei para vocês também, O Céu e o Inferno, quem investir em ler esse livro vai ver na parte segunda, né, sobre os comentários que espíritos, né, já desencarnados há algum tempo, trouxeram, né, na sociedade parisiense da época, né, espírita parisiense da época, dizendo sobre as experiências e como a riqueza foi ruim para eles, né, na condução da vida, porque eles não souberam utilizar a riqueza. E por não terem sabido utilizar a riqueza que tinham, eles sofreram demais
demais no passamento e no plano espiritual. Porque muito erraram. Muito do bem que poderiam fazer não fizeram. E tudo isso foi cobrado. Porque, meus irmãos, não esqueçamos, não fazer o bem que é possível fazer e todos nós podemos fazer, equivale a fazer o mal. Se eu tenho condições de fazer o bem a alguém, e bem aqui pode ser apenas escutar o problema que alguém está trazendo, sério, e que precisa de que alguém se disponha a escutar. Se eu deixo de fazer isso podendo, eu estou praticando mal. Então, isso nos é cobrado no plano espiritual. 15. Ele falava também, Sócrates, sobre a importância da renovação mental. Ele não usava o termo renovação mental. Esse termo é nosso, é mais novo, é mais atual, né? Mas a mensagem que ele trazia de renovação mental, ela era indiscutível, porque ele falava sobre o desenvolvimento das virtudes. A importância de nós nos desdobrarmos, nos esforçarmos por desenvolvermos as nossas virtudes. Então vejam esse item 15 aqui. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar a Deus, ou seja, procurar fazer o bem, né? Ser útil. Grave coisa, diz Sócrates, fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos só o são os que por suas palavras e atos cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Ou seja, não adianta fazer uma prece linda, não adianta você se cortar, se você não se alimentar, não adianta você fazer sacrifícios, porque não é isso que agrada a Deus. E aí eu trouxe para vocês uma foto, isso aqui é real, de um indiano, né? Esse Amar Bharat, há mais de 45 anos, ele mantém esse braço aqui levantado. Vejam o tamanho das unhas. Vejam o que já aconteceu com a mão dele. Deformou completamente a mão. Né? Isso é uma realidade, isso foi tirado aqui. Quem tiver alguma curiosidade pode procurar aqui no Google, está lá, o caminho. Então, isso é uma realidade, uma foto de uma pessoa, né, que isso agrada a Deus. Era sobre isso que Sócrates falava. Esse homem deixou família, deixou 3 filhos, né, para se dedicar a agradar a Deus com esse sacrifício, levantar o braço e ficar com o braço levantado. Quando esse braço poderia estar alimentando uma criança, poderia estar ajudando um doente. Isso sim agrada a Deus. Isso sim conta muito ponto. Todo o bem que nós fazemos não é perdido. Pelo contrário, ele será levado em consideração, porque a quantidade de erros e desatinos que todos nós temos é muito grande. Até mesmo por pensar assim, nós temos que lembrar da necessidade de fazer o bem, de darmos o melhor de nós, ajudar o próximo, porque isso contará na hora da nossa balança, na hora que formos julgados. Quer dizer, nós somos julgados pela nossa consciência. Nós não vamos enfrentar um tribunal como nós estamos acostumados. Vamos lá no Tribunal de Justiça, tem lá o juiz, tem o Ministério Público. Não. É diferente. No plano espiritual se processa diferente. Deus tem leis imutáveis. Deus, ele não nos pune. Nós é que criamos o nosso próprio sofrimento ao transgredirmos as leis de Deus. E as leis de Deus são fundamentalmente quais? Leis de amor. Jesus nos trouxe. Jesus trouxe para nós o código de ética que nós iremos usar em
todo o universo, em toda a nossa trajetória, encarnando aqui no planeta Terra, encarnando em Marte, em Júpiter, em Saturno, no planeta que for, aquele é o código de relacionamento, aquele é o código ético que nós precisaremos seguir. Ele nos entregou isso. Cabe a nós seguirmos. E nós teremos que nos adaptar a ele. Leve o tempo que for necessário. Por isso existem as reencarnações. Né? Há quantos milênios nós já reencarnamos? O que nós já fizemos de errado no passado, nem vale a pena lembrar. Não lembramos mesmo, porque se lembrássemos, ficaríamos apavorados e talvez não nos perdoaríamos. Se lembrássemos de tudo que fizemos de errado, talvez não conseguíssemos entrar na nossa casa e beijar os nossos filhos. É por isso que nós não lembramos, porque é preciso, através do contato, recuperar todo o mal que nós fizemos. Então, meus amigos, o item 16, chama o homem vicioso a esse amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. E ainda o amor que dá paz aos homens. Calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Essa é a mensagem de Jesus, né? Amar. Amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. O que é que nos disse Paulo? Que o amor é a força mais poderosa do universo. Essa é a mensagem que Sócrates nos passou também. 17. A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. Ou seja, o bem, o amor, né, são qualidades que Deus tem ao extremo, infinitamente. E Ele nos permite, sim, porque nós somos perfectíveis, podermos também desenvolver tudo isso. Isso Sócrates, com as suas palavras, com sua forma de falar para aquela época, estava nos traduzindo. É disposição natural em todos nós a de percebermos muito menos dos nossos defeitos do que nos de outrem. Né? Quem não conhece o Mr. Magoo, né? Então, aqui o Mr. Magoo, aquele ceguinha, né? Aquele que enxerga pouco, né? Então, tem gente que é especialista em detectar as falhas dos outros, mas é míope para enxergar as próprias. Né? Jesus nos alertou sobre isso, né? Que muitos ficam apontando, né? Um pequeno cisco no olho de alguém, quando ele está com uma trave no olho dele. Item 19. Sócrates já se antecipava à ideia de medicina espiritual do futuro, que hoje é tão falada. Né? E também o conceito do perispírito. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Vejam, ele não podia dizer tão mais do que isso, mas ele, com isso, ele nos disse, olha, é preciso alcançar a alma, e não só isso, é preciso alcançar o corpo da alma, que é o perispírito. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que a parte nele passe bem. Então, meus irmãos, o Espiritismo hoje nos fala claramente sobre isso. A medicina espiritual do futuro é a medicina que vai tratar da alma, do perispírito, porque os problemas principais estão ali. Né? Hoje, o Espiritismo nos informa sobre isso, mas Sócrates já tinha antevisto isso tudo. Na verdade, Sócrates já sabia disso. Ele precisava falar isso numa época em que não era possível falar desta forma. Mas nós sabemos que nós temos o espírito, o corpo do espírito, vamos chamar assim, que é o perispírito, que dá molde a esse corpo nosso, e o próprio corpo físico.
Ou seja, enquanto a medicina tratar apenas desse corpo físico aqui, ela não vai conseguir as curas tão necessárias que nós tanto precisamos. Serão sempre superficiais. É preciso atingir este corpo que está aqui. E em algumas moléstias, você precisa trabalhar o espírito, a alma. Então, aqui também tem obras sugeridas para quem gosta mais de pesquisa, A Face Oculta da Medicina e a Medicina Mediúnica do Futuro, deste espírita que é um médico cirurgião, Paulo César Fructuoso. A questão 20, o item 20, todos os homens a partir da infância muito mais fazem do mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno. E o item 21, ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. E isso era uma das coisas que ele procurava sempre falar para aqueles que dialogavam com ele. Primeiro, que ele não sabia nada. Ele construía com as pessoas o conhecimento. E ele mostrava para aqueles que se julgavam muito conhecedores que eles não conheciam aquilo que eles achavam que conheciam. Adquiriu muitos inimigos. E de alguns levou até socos e pontapés. Porque é difícil, se nós nos julgamos muito conhecedores de alguma coisa, alguém que chega e consegue comprovar para nós que o que nós achamos que somos possuidores de grande conhecimento, nós estávamos errados. E assim Sócrates fazia naquela época. Então, meus irmãos, essa é a ideia que eu quis passar para vocês na mensagem de Sócrates. Esse homem que mudou a filosofia, fez um marco fundamental na filosofia. Mas agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos.